Nova pesquisa projeta o cenário Brasil. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Estamos começando aí esse conteúdo de hoje com uma informação que a gente que cobre política ama, que é pesquisa nova na praça. O Instituto Poder Data, que é ligado ao jornal Estado de São Paulo, entre os dias 27 e 29 de janeiro, fez uma nova rodada de pesquisas que demonstra, Rodolfo Lago, que houve uma melhora na aprovação do governo Lula. Números não são significativos do ponto de vista da mudança, mas os movimentos de pesquisa já demonstram alguma coisa que pode ser considerada positiva para o governo, porque Lula aparece com 49% de aprovação contra 42% de desaprovação. Entre bom e ótimo ficou em 36%, porém entre ruim e péssimo ficou com 34%, o que daria empate pela margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais. E muda pouca coisa desde a eleição, porque nós temos que lembrar que naquele período o presidente Lula foi eleito com cerca de 51% de aprovação popular. Mas os números já dão algumas novas perspectivas, né, Rodolfo? Pois é, quer dizer, se você considerar a eleição, ali ainda é o patamar mais alto desse terceiro governo Lula. Teve 51% dos votos, né? Agora está com 49%, ainda não chegou a esse patamar que obteve na eleição. Mas tem algumas coisas ali que o governo pode, de certa forma, comemorar. Por quê? Porque com relação à rodada anterior da pesquisa, o Lula subiu 3 pontos percentuais, ou seja, 1 ponto acima da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Ele subiu de 46% para 49%. E aí houve uma oscilação na desaprovação, né, abaixo da margem de erro. Essas coisas mostram realmente em pesquisa para os estudiosos e os estatísticos que é um movimento de subida. Ou seja, o governo está começando a ser melhor avaliado e coincide com a data do dia de hoje que justamente o Banco Central, naquela famosa reunião do Copom, estima, pelo menos a informação de mercado é essa, a confirmação só no final do dia, de uma redução da taxa de juros de 0,5%, ou seja, 0,5%, né, Rodolfo? É isso, né? Quer dizer, o que pode fazer esses números melhorarem? Boas notícias, né? Uma percepção melhor do cidadão de que a vida dele está melhorando, o que pode acontecer, né, se ele pagar juros mais baixos, né, quer dizer, na hora que fizer uma prestação, uma coisa, né, isso daí pesar menos no bolso dele. E o que o Copom indica hoje, para a reunião que vai haver hoje, né, e o resultado vai sair no final do dia, é uma redução aí para um nível que deve ficar em 11, né, 0,25, exatamente, né, 11,25, que seria o menor patamar desde 2020 de taxa de juros, quer dizer, seguindo aí o que já vem sendo aí nos últimos tempos uma tendência de ir reduzindo meio ponto percentual a cada vez essa taxa de juros. Que é uma defesa do governo, é uma defesa do empresariado, da indústria, e coincide também com outro fato que ocorreu em Brasília, e como nada acontece na política por acaso, esses movimentos sempre são vistos de uma maneira diferente. Por quê? O principal hoje candidato contra o PT ou o governo Lula numa possível reeleição de Lula em 2026 é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio vem a Brasília, chegou a Brasília ontem, participou de uma reunião com o presidente da República, fizeram fotos juntos. Claro, foram tratar de uma obra que interessa a São Paulo, ao governo do estado e ao litoral paulista. Porém, a foto é emblemática. Os principais opositores dentro do mundo político numa reunião amistosa. Essas coisas também mostram alguma mudança, né, Rodolfo? Com certeza, né? Quer dizer, então tudo isso aí acontece, né, num ano eleitoral, num ano de eleições municipais, onde as disputas acontecerão, e aí esses dois polos da vida política brasileira, né, que são aí de um lado o presidente Lula, do outro lado o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa polarização ainda continua, ela vai se refletir no resultado das eleições municipais. Então, nesse momento, quando o presidente Lula se reúne com um dos principais nomes da sua atual oposição, que é o governador de São Paulo, Tarcísio
de Freitas, isso daí, é claro, tem um significado, de alguma forma emblemático. É importante a gente pontuar que não há como um governador de estado não se relacionar com o governo federal. Ou seja, aquilo é uma reunião que em situações normais deveria ser considerada normal. O problema é que com essa polarização política que a gente vive no Brasil, as coisas normais deixam de ser normais. Polarização que a pesquisa demonstra que continua, porque apesar da oscilação favorável ao presidente Lula, à aprovação do seu governo, ele continua dentro da margem de erro, dentro aquele mesmo número da eleição. Portanto, o Brasil continua dividido. Agora, como nem tudo são flores, Rodolfo Lago, também ontem saiu um outro número que esse afeta negativamente o governo, que é a chamada percepção da corrupção. E aí houve uma piora do Brasil neste ranking. Portanto, o Brasil está ainda patinando no que poderá ser o governo Lula. A gente tem falado muito disso aqui. Agora, de fato, tudo passa pela questão da governabilidade. E que, como essa semana não tivemos a famosa reunião de líderes que estava prevista, a expectativa continua para os próximos dias. É isso, né? Quer dizer, o que a gente vai precisar medir é isso, né? Quer dizer, essa capacidade que o governo Lula tenha de produzir boas notícias e aí melhorando esses índices, e a capacidade que a oposição a ele tiver de, enfim, jogar o jogo na direção contrária e criar problemas para o governo. Enfim, é o jogo que vai ser jogado nesse ano de 2024, já começou a ser jogado. Em especial, como vai ser o movimento do todo-poderoso Arthur Lira. É isso aí. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.